Ir ao mundo do outro é uma arte. Usualmente se pensa que se vai com educação, com respeito. Às vezes, para o outro, isso é um desrespeito. Há pessoas que, para irmos ao mundo dela, precisamos ir com crítica, com censura. Aí elas se sentirão acolhidas, amadas. Vejam que cada mundo que visitamos, cada pessoa vai oferecer toda uma concepção própria e diferente. Precisamos saber como ela funciona. Quais são as premissas? O que está em andamento? Às vezes, duas pessoas funcionam muito bem, mas uma se torna problema para a outra pelo contexto, pelo âmbito familiar, por outras questões periféricas envolvidas. Às vezes, uma situação faz com que uma pessoa se torne imediatamente um problema para a outra. É o caso, por exemplo, de uma menina que ama muito seu namorado e comunica a ele que está grávida. Às vezes, ele, pela caminhada dele, pelas etapas que ele cumpre, ele tem uma ótima condição de ser namorado, mas uma péssima condição de ser um bom marido. E nesse sentido, imediatamente, uma pessoa que ele amava se torna, então, um problema grave para ele. O problema pode ter muito a ver com as nossas buscas, para onde estamos indo. Dependendo da nossa orientação existencial, da nossa trajetória, muitas pessoas, às vezes pela velocidade com que nos acompanham, se tornam freios e atrapalham. Outras pessoas nós encontramos como um atrapalho no caminho, como um obstáculo. Não que elas sejam um obstáculo, é que pela posição existencial em que elas estão, no momento de nossa passagem para outras coisas, elas infelizmente acabam se constituindo num obstáculo. Muitas vezes nós é que somos esse obstáculo e não sabemos disso. Vejam que em tudo isso é fundamental que a gente saiba esse sistema de coordenadas. Mas entre tantas coordenadas, quais serão relevantes para podermos entender esse assunto com maior profundidade? São aquelas que nos dizem respeito mais de perto. Por exemplo, para algumas pessoas as emoções não importam. Então qualquer fator ligado à afetividade na relação com outras pessoas dificilmente se constituirá num problema. Aqui nós precisamos considerar aquilo que de fato tem a ver com a pessoa. Pela história de vida dela, pelo estudo dessa história, nós veremos quais são esses fatores. Quais são os elementos que mostram que na relação com outra pessoa ele aparecerá como interseção. Aí sim nós saberemos, dentre os inúmeros elementos, quais são significativos. Claro que dentro disso há muitos problemas. Por exemplo, há pessoas que elas precisam necessariamente estar vinculadas a outras pessoas, independente do sinal. Olha, o marido se divorcia da esposa. A esposa compreende, já tem um outro companheiro, vai se casar de novo. O marido, às vezes, não tem estrutura existencial para se afastar dessa esposa, que agora é uma ex-esposa. Ele precisa necessariamente estar vinculado a ela. Ele não consegue romper isto. Como falharam os elementos de amor, de carinho, de companheirismo, o que acontece? Ele inverte o sinal e passa a ter ódio, desprezo, vive perseguindo esta ex-esposa, dificultando os papéis, dando problema com relação aos filhos. Ou seja, ele precisa manter esse vínculo. Não importa o sinal, se é de mais, se é de menos. Ele precisa do vínculo. Nesse sentido, ele continua casado com a ex-esposa, que ainda é esposa, só que com outro nome, com outra denominação. Muitas pessoas fazem isso. Há vínculos cruzados. Dentro desses vínculos cruzados existe, por exemplo, a nova família. O rapaz se separou da moça. De fato, estão divorciados. Ele descobre que ela vai se casar com um sujeito muito bacana, que vai cuidar do filho dele. Este homem com quem a ex-esposa vai se casar tem qual grau de parentesco com ele? Já que está casando com uma espécie de familiar dele, a ex-esposa.
Ele, por exemplo, seria uma espécie de primo? Vejam, muitas pessoas, por não saberem como e de que maneira colocar pessoas em suas vidas, tornam pessoas problemas. Às vezes, a chegada de um filho, às vezes nossa mulher tem uma mãe velhinha que precisa morar um tempo conosco. Às vezes, esta velhinha se torna um problema. Não que seja um problema ela. Muitas pessoas não sabem como colocar pessoas em que posições em suas vidas. Aliás, há pessoas que tratam pessoas como peças de um tabuleiro. Há pontos cegos na nossa alma, coisas que os outros veem a nosso respeito, mas que nós não vemos. Por exemplo, uma pessoa muito ciumenta. Às vezes você vai falar para ela isso e ela não reconhece, ela não sabe que é ciumenta desta forma e que destrói suas relações por conta disso. Ela dá outro nome, ela diz que é cuidadosa e que quem ama cuida, portanto ela é cuidadosa. Precisamos, nesses casos, aprender como mostrar para essa pessoa algo que ela não pode ver. Semelhante, por exemplo, ao patinho feio. É através do espelho do lado e do comentário das outras pessoas que ele percebe que ele não é um pato. Precisamos ver como mostrar para esta pessoa algo que ela não consegue ver a respeito dela. Ainda assim, há que se ter muitos cuidados, porque às vezes, ao fazermos isso, acabamos destruindo uma série de características que eram importantes para a relação. Às vezes, por ser ciumenta, essa pessoa consegue amar. Destruindo o ciúme, nós destruímos na mesma hora esse amor. Vejam, as variações que nós temos são muitas e caminham ainda em muitas direções e se espraiam e se tornam complexas. Durante a vida, alguns aprendem a lidar, crescem com isso e se tornam muito mais profundos. Outros estacionam. Há pessoas com 30, 40, 50 anos que lidam com outras pessoas como se elas tivessem, estas primeiras, ainda 12 anos, 11 anos. Nunca ultrapassaram essa fase. E não sabem disso. Às vezes a pessoa é um grande profissional, ela tem inúmeros funcionários trabalhando com ela, muitas especificidades, mas do ponto de vista da vida, do ponto de vista das interseções com outras pessoas, ela mal ultrapassou os 10, 11 anos de idade. Continua ainda presa a certos vínculos que a mantêm nessa faixa etária. Às vezes isso pode ser problemático. E às vezes isso pode ser o próprio endereçamento. Há homens que se casam com mulheres que têm apenas 11 anos. E eles sabem disso, ainda falam que apreciam muito na esposa que eles têm, que elas no fundo são só meninas, têm coração infantil, têm pensamento infantil, têm sonhos infantis. Ou seja, o que seria um tremendo problema para uma determinada pessoa, para outra é o próprio endereçamento que ela procura. É o próprio substrato da vida do ponto de vista filosófico, aquilo que vai nutri-la e vai levá-la adiante. Nessas concepções todas, há muitos caminhos que sinalizam para lugares que depois se revelarão sem saída. Essas coisas acontecem. Muito do que se trata de problema no consultório tem a ver com a formação que temos no mundo de hoje a respeito das pessoas. Se na escola, desde cedo, aprendêssemos que papai e mamãe podem se separar, se aprendêssemos que um irmãozinho pode morrer, se aprendêssemos que mesmo as pessoas que nos amam mentem, se aprendêssemos que nós mesmos nos enganamos e magoamos, se tudo isso desde cedo fosse bastante aprofundado na alma humana, muitas das relações existenciais com outras pessoas teriam provavelmente outra direção. Quando um jovem chega na adolescência, por exemplo, e começa seus namoros e começa a se relacionar,
Muitas das aprendizagens que ele vive ali poderia ter vivido já muito cedo, com 5 anos, 4 anos de idade, de tal modo que ao chegar à adolescência ele poderia ter outras vivências, muito mais profundas. Infelizmente isso não ocorre. Hoje existe muito, e esta é uma das principais encrencas que faz com que pessoas possam se tornar problemas umas para as outras, é o conhecimento presumido. É não ir ao mundo do outro e achar, deduzir o que está lá. O marido chega cansado em casa e acha óbvio que as pessoas que estão em casa, a mulher, o filho, saibam disso e o tratem de maneira condizente. A mulher, por sua vez, acha óbvio que o marido que esteve o dia inteiro fora de casa chegue com um sorriso, chegue com bom humor e tudo mais, já que ele passou o dia todo fora e eles estão em casa esperando por ele. Isso é conhecimento presumido. Fazer de conta que se vai ao mundo do outro, que se conhece o outro. Não se conhece. Nada se sabe. É muito importante perguntar ao outro o que está acontecendo. Só que muitas vezes esse outro não saberá falar. Tem pessoas que não sabem falar de si mesmas e dizer o que há com elas. Há pessoas que mesmo que digam o que há com elas, isso que elas estão dizendo não corresponde ao que de fato existe. Nem sempre o que uma pessoa afirma dela mesma tem a ver com o que ela é. Às vezes, nós estudamos a história de vida da pessoa e identificamos que aquilo que ela está dizendo dela nada tem a ver com o que de fato ela é. E ela não sabe às vezes disso. Então uma pessoa que se diz compreensiva e calma explode por qualquer coisa. E você diz, mas você não era compreensiva, você não era calma. O que é isso que está acontecendo? E a pessoa não sabe explicar o que está acontecendo. Bem, algumas pessoas têm dificuldade de interseção com outras pessoas, que faz com que sejam então essas pessoas problemas. Na verdade, não é a outra pessoa que é um problema, mas a maneira como eu estabeleço a relação com essa outra pessoa. Essa maneira de estabelecer essa relação, às vezes, é muito intensa para as duas pessoas que estão, por exemplo, em conversação. Às vezes é pouco intensa, às vezes é discrepante, é grotesca. Muitas vezes é a maneira como uma pessoa está e se aproxima com a outra pessoa o principal problema, e não cada uma das pessoas envolvidas. Isso pode ocorrer, por exemplo, por contextos existenciais. Há pessoas que, se, por exemplo, não fossem mãe e filha, se dariam muito bem. É o vínculo de mãe e filha que muitas vezes estraga a relação destas duas pessoas. Há toda uma variação imensa de fatores aqui. O professor Will Goya, que está abrindo uma nova turma de filosofia clínica aí na cidade de Goiânia, e eu convido vocês a estudarem com o professor Will Goya, que é um filósofo clínico, atende em consultório e tem toda uma equipe na cidade de colegas que o assessora. Convido vocês a estudarem com ele, a conhecerem com maior profundidade esses elementos básicos que eu apenas alinhavei aqui. Há muitas formas de se trabalhar isso a partir do consultório e a partir da própria vida, no cotidiano, como estamos fazendo aqui. Quero agradecer a participação de todos vocês e convido agora a tirarem as dúvidas com o professor Will Goya aí no Café Filosófico. Um abraço a todos vocês.